Olá, galera do ITED. Dando continuidade no módulo de Matemática Financeira. Capítulo 3. Taxas de juros. Novamente ministrado por Dinaldo Araújo. Espero que tenham resolvido os exercícios do capítulo 2, tá? Operações de mercadorias. Então vamos dar continuidade agora com as taxas de juros. Importante salientar que esse funcionamento, esse mecanismo de uso da taxa de juros vem de desde muito tempo. Na França, exprimia-se a taxa por um coeficiente denominado de dinheiro, denier, que segundo Carvalho era o número de dinheiros, que era a moeda da França naquela época, tá? Tempo de Felipe I, necessário para produzir na unidade de tempo um dinheiro de juro. Então a taxa ela foi criada para medir os juros, para se calcular o valor dos juros. Por isso que temos a tal da taxa de juros. Assim, por exemplo, a taxa de 0,04 ou 4% era expressa por 25 dinheiros, ou DNI 25. Quer dizer, por que 25 dinheiros? Ah, mas não é 4%? Não, mas aí é o seguinte, você considere como sendo uma unidade monetária esse 0,04. É 0,04 de uma unidade monetária. Em relação a uma unidade monetária, que logicamente seria o que? 25%, tá? E aí dá 25 dinheiros, ou DNI 25. Vê-se, portanto, que a taxa expressa em dinheiro é o inverso da taxa unitária. Na prática financeira, a grandeza do juro é definida por um coeficiente denominado taxa. Duas são as taxas habitualmente utilizadas, que é justamente o que nós estamos falando ali, né? A taxa percentual, que ela é representada por uma porcentagem, né? Representa o juro do capital em porcentagem, exemplo, 5%. E a taxa decimal ou unitária, que representa o juro da unidade de capital em um determinado período, tomado para a unidade de tempo dividido por 100. Então, exemplo, pegar os 5% lá da taxa percentual e dividir por 100, nós teríamos 0,05 de taxa unitária. Tá certo? Então, esse 100, né, que corresponde é o valor parâmetro para a gente calcular as taxas. As taxas vai de 0 a 100%. Então, normalmente a gente divide por 100 para obter a taxa unitária. Essa taxa unitária ela é mais representativa para que a gente possa fazer os cálculos, né? Os cálculos de maneira em expressão matemática, tá? Na mão, vamos dizer assim, né? No braço. Então, toda a taxa de juros é composta por duas partes. A primeira parte é o valor percentual, exemplo, 6%. É o 6%, é o valor percentual, 6. E a segunda parte, que é a unidade de tempo, ao mês, AM, representada pelas letrinhas AM. Então, lembre-se, a taxa, a taxa de juros sempre é composta de duas partes, o número percentual X e o tempo, prazo, período de tempo que ela corresponde ao mês, ao dia, ao ano e etc. Em inglês, a taxa de juros é chamada de interest rate. A taxa de juros é representada pela letra I. Normalmente, essa taxa ela é representada pela letra I na matemática financeira. Aqui temos algumas abreviaturas, né, e seus significados aqui do lado. Então, ao dia, na matemática, a gente vai abreviar, colocar AD. Ao mês, AM. Ao bimestre, AB. Ao trimestre, AT. Ao quadrimestre, AQ. Ao semestre, AS. Ao ano, AA. Ao período, AP. Então, vejam, é uma nomenclatura, né, que o pessoal utilizou para deixar como parâmetro para o mundo todo usar, tá? Então, é essa abreviatura que a gente utiliza. O período, você normalmente vai utilizar, vai enxergar isso nos livros de matemática, né? Para ficar muito mais fácil a gente fazer alguns cálculos colocando só o período, para não complicar a cabeça do aluno. Mas em provas de tal de concurso e tudo mais, provavelmente você vai ter essas nomenclaturas aí, ao dia, ao mês, ao ano, ao trimestre. Tá legal? Então,
a diferença, a representação das taxas de juros com relação a percentual e unitário. Então, temos aqui o percentual, né, na primeira coluna, 0,02% ao dia, 5% ao mês e assim sucessivamente. Se a gente dividir esses valores por 100, esses valores da primeira coluna divide por 100, a gente passa a ter a taxa unitária, 0,002, 0,05, 0,1, 0,189 e assim sucessivamente. Então, volto a repetir, né? Esse percentual aqui, normalmente a gente vai utilizar se estiver utilizando uma calculadora HP12C, um Excel da vida, e você utiliza a taxa percentual normal, como você visualiza aqui, fora as letrinhas, tá? E se a gente for resolver os cálculos, que é o que nós vamos fazer aqui daqui a pouco, né? Fazer os cálculos aqui na mão, a gente vai utilizar a taxa unitária. Então, se você vai calcular as fórmulas da matemática financeira com expressões algébricas aqui e utilizando uma matemática, uma calculadora científica, então você deve utilizar a taxa unitária. Se for utilizar uma HP12C, um Excel da vida, utiliza a taxa normal, 0,02, 5, 10, 18. Tudo bem? Bem, outra variável que está ligada, né, à taxa é o prazo. É o tempo necessário de que certo capital, aplicado a uma taxa de juros I, necessita para produzir um montante M. Então, vejam, essas variáveis nada mais é do que as variáveis da matemática financeira que nós vamos utilizar posteriormente, tá? Então, ela já aparece logo de supetão, de primeira aqui nos nossos slides. Mas estamos falando de prazo. Prazo é o tempo, relacionado ao tempo. Então, o prazo pode ser inteiro ou fracionário. O inteiro é um dia, um mês comercial, que corresponde a 30 dias, um semestre, um ano, etc. O fracionário, 3,5 meses, 5 anos e 2 meses, 17 dias, 2 semanas e 4 dias. Então, é fracionário. Então, temos essas diferenças aqui. E vamos já explicar isso aqui por quê, né? No caso, calendário civil, o ano vai ter 365 ou 366 dias, se ele for bissexto. E os meses vão possuir de 28 e 31 dias. Essa contagem é baseada no calendário gregoriano, que é utilizado na maior parte do mundo e em todos os países ocidentais. Porém, existem países que não aplicam, como China, Israel, Irã, Índia, Bangladesh, Paquistão, Argélia e outros. Então, veja, nós temos diferenças, né? Nós temos diferenças de utilização de calendário que vão distorcem os cálculos, né? Em determinados países. Então, para isso, a gente vai utilizar aqui, temos formas diferentes aqui de usar. Então, nos cálculos da matemática financeira, devemos considerar o mês com 30 dias e o ano com 360 dias, que é o que a gente chama de calendário comercial. Então, isso é chamado de calendário comercial. Por que o calendário comercial? Porque aqueles outros países lá não utilizam, né, o ano civil. Não utilizam o calendário gregoriano. Então fica mais fácil da gente fazer cálculos com esses países e até mesmo para efeito de ensino da matemática financeira, tá? Então a gente faz uso aí do calendário comercial. Para efeito de cálculo, o prazo normalmente é representado pelas letras P, T ou N. P de prazo, T de tempo ou N de períodos. Alguns poucos cálculos são baseados no calendário bancário, que leva em consideração a contagem dos dias úteis apenas. Então, para os bancos, o cara que vai cair numa carteira bancária, por exemplo, no pagamento ou desconto de duplicata, ele precisa contar ali os dias úteis certinho, tá? Para não pagar nenhum tostão a mais e nenhum tostão a menos. Então, os cálculos são praticamente exatos, fechados. Então, para isso, eu vou precisar utilizar o calendário bancário. Assim, o mês, né, para o bancário tem 21 dias e o ano vai ter 252 dias. E para todos os efeitos, a gente tem um mapazinho aqui, um quadro, né, que diferencia aí os calendários bancário, civil e comercial. O mês para o bancário vão ter 21 dias, para o civil de 28 a 31 dias e para o comercial 30 dias.
o ano para o bancário 252 dias, o civil de 365 ou 366 dias e o comercial 360 dias. Então, mais uma vez, reforçando, o nosso uso será o calendário comercial de 30 dias e 360 dias ano. Agora falando de taxa proporcional, né? O que é taxa proporcional? Taxas equivalentes. Tá? Duas taxas são denominadas proporcionais quando seus valores formam uma proporção ou equivalência com seus respectivos períodos de tempo, reduzidos numa mesma unidade. Então vejam, a gente começou com a unidade número 1 falando de frações proporcionais, né? E aí justamente a gente vem também falar de taxa proporcional. A gente, tudo na matemática financeira, temos que equiparar o tempo, a moeda, as taxas no tempo. Eu não posso comparar taxas em tempos diferentes e, logicamente, moedas em tempos diferentes, tá? Então, essa é uma regra básica. Então, a gente está começando a mostrar para vocês o que é as frações proporcionais, as taxas proporcionais, para poder depois chegar na matemática dos juros simples e do juro composto. Então, continuando aqui. Partindo desse pressuposto, tem-se que a I1, I corresponde à taxa, sobre N1, N corresponde ao prazo ou tempo. Então, I1 elevado sobre N1 é igual a I2 elevado sobre N2. Então, com essa simples igualdade, a gente consegue calcular as taxas, né? As proporções de taxas. Vamos ver, partir para os exemplos aqui, né? Exemplo 1. Qual a taxa mensal proporcional à taxa de 24% ao ano? Então, eu tenho uma taxa anual de 24%, eu quero saber quanto é que ela corresponde no mês. Então, aquela fórmula I2, né? I1 sobre N1 igual I2 sobre N2. Então, substituindo, a gente sempre vai ter aqui uma taxa que a gente quer saber, é o prazo, o tempo que a gente quer descobrir, tá? E sobre 1 eu quero descobrir um mês, quanto equivale um mês, então a taxa de um mês correspondente ao mês é igual a 24% ao ano. Mas o ano corresponde a quantos meses? Eu tenho que igualar o mesmo período de tempo. Então, se eu quero encontrar um mês aqui, quanto corresponde meses dentro de um ano? Então, dentro de um ano, a gente corresponde o quê? 12 meses. Então, 24 sobre 12. A taxa é 24 e 2, o N2 são 12 meses. Então, agora é só multiplicar os extremos. 12 vezes I, 24 vezes 1. Então, temos 12 vezes I, 24 vezes 1. Então, isso vai ser 24 sobre 12. O 12 está multiplicando, passa dividindo. Então, 24 dividido por 12 vai dar 2% ao mês. Então, essa é a taxa, né? Essa é a taxa mensal. Então, 24% ao ano de taxa é a mesma coisa que 2% ao mês, turma. Exemplo 2. Qual a taxa mensal proporcional à taxa de 18% ao semestre? Então, veja, eu tenho 18% ao semestre e quero descobrir quanto é a mensal. Então, quantos meses tem um semestre? Eu tenho 18% aqui, né? Tenho 18% e quero descobrir quanto é isso ao mês, a um mês. Então, o semestre tem quantos meses? 6. 6 meses. Então, 18 dividido por 6. O I é a taxa que eu quero encontrar e correspondente a quantos meses? A um mês. Então, aqui está mês e aqui está mês. Então, agora é só multiplicar os extremos, né? Então, vamos ter lá 6 vezes I, 18 vezes 1. O 6 está multiplicando, passa dividindo. Então, 18 dividido por 6 é igual a 3%. 3% ao mês. Então, 18% ao semestre é a mesma coisa que 3% ao mês. Então, 3 vezes 6, 18. Né?
Então veja, é bastante simples aqui, ó. É só dividir, né? Pega-se a taxa e divide pelo número de meses, de períodos que você quer encontrar. Vamos lá, exemplo 3. Qual a taxa bimestral proporcional da taxa de 4% ao ano? Então agora eu tenho 4% ao ano e quero descobrir a taxa bimestral. Então, 4% dividido, quantos bimestres tem um ano? 6 bimestres. Eu quero descobrir um bimestre. Então, qual é a taxa de um bimestre? Então, 6 vezes I, 4 vezes 1, faz a multiplicação. 4 vezes 1 dá 4. O 6 está multiplicando, passa dividindo. 4 dividido por 6 dá 0,06667%. Tudo bem? Ao bimestre, né? Isso ao bimestre. Então, notem, quando a taxa está em um período maior do que se procura, faz-se a divisão da taxa presente pelo número de tempo que se quer. Então, eu divido, né, o meu percentual pelo número de tempo que eu quero. Logo, o inverso, quando a taxa está em período menor do que se procura, faz-se a multiplicação da taxa presente pelo número de tempo que se quer. Então, vamos ver esse outro caso aqui, quando é o inverso, né? Exemplo 4. Qual a taxa anual proporcional da taxa de 5% ao trimestre? Então, eu quero saber a taxa anual. Eu quero a taxa anual proporcional a 5% ao trimestre. Eu tenho 5%, eu quero um trimestre. Isso corresponde a um trimestre. Quantos trimestres tem um ano? 4. Então, eu tenho que multiplicar 4 vezes 5. Então, veja, eu tenho um trimestre que é menor do que o ano. Então, eu tenho 5% corresponde a um trimestre. E eu estou querendo encontrar 4, o valor de 4. Então, 5 vezes 4, aqui é 1, divide por 1, dá 20. Dividido dá 20% ao ano, né? Então, dá 20% ao ano. Corresponde a 5% ao trimestre. Se você pegar 20% ao ano, dividir por 4 trimestres, dá 5% ao trimestre. Então, isso é tranquilo e óbvio, né? E fácil de identificar. Vamos para o exemplo 5 aqui. Qual a taxa trimestral proporcional da taxa de 2,5% ao mês? Então, tenho ao mês, ó. Então, vamos substituir na fórmula aqui, ó. 2,5% corresponde ao mês. Eu quero trimestral. Então, são 3 meses. 3 vezes 2,5, 7,5% ao trimestre. Então, é o inverso. Aqui eu multiplico, né? Eu faço a multiplicação para encontrar. Quando eu estou com uma taxa maior para o menor, eu divido. Quando eu estou com uma taxa menor para o maior, eu multiplico. Tá? Então, essa é uma regra bem simples, bem fácil de fazer. É só exercitando, né? Fazer os exercícios aí no final do material, tá? Que tá tudo aí, né? Então, mais uma vez, turma, muito obrigado. E até o próximo capítulo. Lembrando que esse material todo está à disposição do ITED. É o ITED que tem os direitos da distribuição. Tá bom? Então, até a próxima etapa.